Vamos aclamar o Senhor entre cantos de alegria. Vamos aclamar o Senhor, celebrar o nosso Deus. Cantai um cântico novo, cantai a Deus toda a terra, porque Ele fez maravilhas e deu-nos a salvação. Vamos aclamar o Senhor entre cantos de alegria. Vamos aclamar o Senhor, celebrar o nosso Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a alegria e comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Boa tarde. Queremos nesta Eucaristia recordar todos aqueles que em 1986 perderam a vida no incêndio que atingiu a nossa região de Águeda. É um momento de acreditarmos que todos eles partiram para a casa do Pai. E o momento que antes da Eucaristia tivestes foi, na verdade, de recordar esses locais fatídicos. Recordar também o lugar onde os restos mortais se encontram. E na Eucaristia é de termos presente o lugar na eternidade, na comunhão dos santos, que Deus acolheu estes nossos irmãos que deram a vida. O martírio é o entregar a sua vida, entregar a vida a Deus, a Cristo, mas também aos irmãos. E podemos dizer que eles, para nós hoje, são mártires, porque deram a vida ao serviço dos outros. Celebramos a festa da Santíssima Trindade, festa da família de Deus, um Deus Pai, um Deus Filho, um Deus Amor. E queremos, na verdade, nesta Eucaristia, apresentar ao Senhor a família que são os bombeiros, os homens da paz, aqueles que constroem com gestos muito concretos e humanos aquilo que o nosso mundo continua a querer, mas que não consegue. Deus deposita em vós esta esperança de todos nós sermos homens e mulheres capazes de testemunhar a paz. Mas não é fácil. E no início da Eucaristia somos convidados a reconhecer com humildade a fraqueza que nos leva tantas vezes ao pecado, que nos afasta de Deus e dos irmãos. Em silêncio pedimos humildemente perdão. Batizados em nome do Pai, tornámos-nos filhos de Deus. Pelas vezes em que a nossa relação com Deus é transtornada pelo medo e não animada pela confiança no seu amor de Pai, Senhor, tende piedade de nós. Batizados em nome do Filho, tornámos-nos todos cristãos e irmãos uns dos outros. Pelas vezes em que as nossas relações com o próximo geram um mundo de estranhos ou sócios e não um mundo de irmãos, Cristo, tende piedade de nós. Batizados em nome do Espírito Santo,
tornámo-nos morada e família de Deus. Pelas vezes em que as relações entre nós não são de familiaridade, de proximidade, de caridade e de ternura, Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, nosso Pai e rico em misericórdia, tenha compaixão de todos nós, perdoe as nossas faltas, os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças pela vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Deus Pai, que revelaste aos homens o vosso admirável mistério, enviando ao mundo a palavra da verdade e o Espírito da santidade, concedei-nos que na profissão da verdadeira fé reconheçamos a glória da eterna Trindade e adoremos a unidade na sua omnipotência. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Sentemo-nos para ouvir a palavra do Senhor. Leitura do livro dos Provérbios. Eis o que diz a sabedoria de Deus. O Senhor me criou como primícias da sua atividade, antes das suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui formada, desde o princípio, antes das origens da terra. Antes de existirem os abismos e de brotarem as fontes das águas, eu já tinha sido concebida. Antes de se implantarem as montanhas e as colinas, eu já tinha nascido. Ainda o Senhor não tinha feito a terra e os campos, nem os primeiros elementos do mundo, quando Ele consolidava os céus, eu estava presente. Quando traçava sobre o abismo a linha do horizonte, quando condensava as nuvens nas alturas, quando fortalecia as fontes dos abismos, quando impunha ao mar os seus limites, para que as águas não ultrapassassem o seu termo, quando lançava os fundamentos da terra, eu estava a seu lado como arquiteto, cheio de júbilo, dia após dia, deleitando-me continuadamente na sua presença. Deleitava-me sobre a face da terra, e as minhas delícias eram estar com os filhos dos homens. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Como sois grande em toda a terra, Senhor nosso Deus. Como sois grande em toda a terra, Senhor nosso Deus. Como sois grande em toda a terra, Senhor nosso Deus. Como sois grande em toda a terra, Senhor nosso Deus. Quando contemplo os céus, obra das vossas mãos, ou as estrelas que lá colocaste, que é o homem para que vos lembrais dele, o filho do homem para dele vos ocupardes. Como sois grande em toda a terra, Senhor
Senhor nosso Deus, como sois grande em toda a terra, Senhor nosso Deus. Fizestes dele quase um ser divino, de honra e glória coroaste, deste-lhes poder sobre a obra das vossas mãos, tudo submetestes a seus pés. Como sois grande em toda a terra, Senhor nosso Deus, como sois grande em toda a terra, Senhor nosso Deus. Ovelhas e bois, todos os rebanhos, e até os animais selvagens, as aves do céu e os peixes do mar, tudo que se move nos oceanos. Como sois grande em toda a terra, Senhor nosso Deus, como sois grande em toda a terra, Senhor nosso Deus. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos. Irmãos, tendo sido justificados pela fé, estamos em paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual temos acesso na fé a esta graça em que permanecemos e nos gloriamos, apoiados na esperança da glória de Deus. Mais ainda, gloriamo-nos nas nossas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz a constância a virtude sólida, a esperança. Ora, a esperança não engana, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, ao Deus que é, que era e que há de vir. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: tenho ainda muitas coisas para vos dizer, mas não as podeis compreender agora. Quando vier o Espírito da Verdade, Ele vos guiará para a verdade plena, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que está para vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vô-lo anunciará. Tudo o que o Pai tem é meu, por isso vos disse que ele receberá do que é meu e vô-lo anunciará.
Palavra da salvação. Podem sentar-se por uns momentos. Irmãs e irmãos em Cristo, a festa da Santíssima Trindade, como dizia, a festa da família de Deus, um Deus Pai, Filho e Espírito Santo. As corporações dos bombeiros, todas elas também são uma família. E creio que hoje os de Águeda e também de Anadia se sentem unidos como uma família que deram a alguém ou alguns que, testemunhando o seu amor aos outros, pereceram tragicamente. Creio que estas duas famílias são, na verdade, o exemplo de todas as famílias que procuram testemunhar o amor de Deus, quer profissionalmente, quer também como voluntários. E creio que não é fácil compreender um Deus uno e trino, um Deus Pai, um Deus Filho, um Deus Espírito Santo. Quando usamos o conceito de pessoa, estamos a falar sempre de ser em relação, de ser em comunhão, de um ser que recebe dos outros, que se dá a outros, que vive graças a outros e para outros. Falar de pessoa não é propriamente falar de um indivíduo autónomo e isolado, que julga bastar-se a si mesmo para ser quem é. Quando ouvimos dizer pessoas a reivindicar direitos a tantas situações trágicas e que muitas vezes põem em causa a vida da pessoa humana. O indivíduo isolado não pode ser considerado como um dom de Deus, mas sim alguém que procura, através das suas atitudes, viver só para si, esquecendo tudo que acontece à sua volta. Se a Santíssima Trindade, família de Deus, creio que a imagem das nossas famílias, das duas corporações de bombeiros, Águeda e Anadia, são o exemplo deste amor de uns para com os outros. Ouvimos na segunda leitura Paulo dizer que é fundamental estarmos sempre juntos para sabermos vencer as tribulações, para sermos constantes e para sermos sólidos. São virtudes importantes na vida da pessoa e, sobretudo, para vós que não tedes receio de enfrentar as maiores dificuldades que podem surgir no vosso trabalho. Que esta Eucaristia e que este recordar aqueles que pereceram seja um momento de compreendermos que o valor da vida humana só tem verdadeiro sentido quando Deus está presente em nós, quando a palavra de seu Filho atua na nossa vida e quando nos deixamos mover pelo Espírito Santo. Que a Trindade Santíssima esteja sempre presente nas vossas vidas e que vos ajude a ser testemunhas deste amor que Deus tem para com a humanidade, o amor que temos para os nossos irmãos, o amor que tudo vence, o amor que ultrapassa barreiras, o amor que não deixa ninguém no esquecimento,
porque recordar aqueles que perderam a vida e, sobretudo, homenageá-los neste dia, ano após ano, é sentirmos a sua presença. A vida não termina na sepultura. A vida permanece no coração de cada um de nós. Que estes nossos irmãos continuem a estar presentes no nosso coração, para também nós, com coragem e com a certeza de que Deus nos ama, podemos então também dar este testemunho ao longo da nossa vida, onde quer que nos encontremos. Não tenhamos medo, porque o Espírito Santo deu força e coragem aos apóstolos, como ouvimos no passado domingo. Hoje também esse Espírito Santo venha sobre todos nós e de modo muito particular vós, que dia após dia colocais a vossa vida em risco e ides ao encontro dos outros para que nada lhes falte. E de pé, professemos a nossa fé, dizendo: sim, creio. Credes em Deus Pai, que ama infinitamente cada ser humano como filho querido, a quem confere por isso uma dignidade infinita? Sim, creio. Credes em Jesus Cristo, o Filho de Deus, que assumiu a nossa carne humana, de modo que cada um de vós é atraído por ele até ao próprio coração de Deus? Sim, creio. Credes no Espírito Santo, que atua em tudo e em todos, com uma criatividade infinita, capaz de transformar os nossos cegos em laços de infinito amor? Sim, creio. Credes no amor sem limites, no perdão e na remissão dos pecados, alcançados pelo sangue de Cristo derramado por todos nós na cruz? Sim, creio. Credes que fostes criados à imagem e semelhança desta comunhão da Santíssima Trindade, pelo que não podereis realizar-vos nem salvar-vos sozinhos, mas como comunidade de irmãos? Sim, creio. Credes que a glória da Santíssima Trindade é o fim último para o qual está orientada a vossa peregrinação terrena e a recompensa pela qual trabalhais, lutais e sofreis em esperança? Sim, creio. Esta é a nossa fé, esta é a fé da Igreja à qual todos nós pertencemos. Amém. Irmãs e irmãos em Cristo, oremos a Deus Pai Todo-Poderoso, por intercessão de seu Filho nosso Salvador, e na força do Espírito Santo que nos foi dado, digamos cheios de confiança: ouvi-nos, Senhor, ouvi-nos, Senhor. Pela Santa Igreja de Deus verdadeiro, que se estende por todo o universo, para que seja a revelação do seu mistério, oremos ao Pai, pelo Filho, no Espírito Santo. Ouvi-nos, Senhor. Pelos homens ofendidos e humilhados e pelos que sofrem a doença e a solidão, para que encontrem quem os ajude, oremos ao Pai, pelo Filho, no Espírito Santo. Ouvi-nos, Senhor. Por todos os que, como nós, adoram o Deus único, especialmente os judeus e os muçulmanos, para que o Espírito os leve à verdade plena, oremos ao Pai, pelo Filho, no Espírito Santo. Ouvi-nos, Senhor. Por aqueles a quem Deus dá a sabedoria de verem no homem quase um ser divino, para que defendam e promovam a sua dignidade, oremos ao Pai, pelo Filho, no Espírito Santo. Ouvi-nos, Senhor. Pelas famílias da nossa comunidade, para que a palavra e o pão da vida as faça crescer na unidade, oremos ao Pai, pelo Filho, no Espírito Santo. Ouvi-nos, Senhor. Queremos também, neste momento, apresentar ao Senhor as nossas intenções particulares, as intenções
destas duas corporações de bombeiros hoje aqui presentes. Ter presente também o trabalho de todos, o trabalho profissional, o voluntariado e, sobretudo, o trabalho por amor, a dedicação aos outros. Também estão aqui presentes pessoas com responsabilidade civil, para que, na verdade, este amor que Deus nos tem esteja sempre presente também no trabalho em favor de todos aqueles que vivem à nossa volta. Pai Santíssimo, que criaste o universo e por Jesus Cristo, vosso Filho e Deus convosco, nos enviaste o Espírito da verdade, ouvi as orações do vosso povo e alegrai-nos com a vossa salvação. Por Cristo nosso Senhor. Podem sentar-se. Ao teu altar nós levamos, Senhor, as nossas ofertas de pão, o pão do nosso trabalho sem fim e o vinho do nosso cantar. Será, Senhor, nossa justa inquietude, amar a justiça e a paz. Saber que virás, saber que estarás, partindo uns aos outros teu pão. Saber que virás, saber que estarás, partindo aos outros teu pão. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, frutos da terra, da videira, do trabalho dos homens, que hoje vos apresentamos e que para nós se vão tornar em pão de vida e vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. Vai-me, Senhor, da minha iniquidade e purifica-me dos meus pecados. Oremos para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, o Senhor, por tuas mãos este sacrifício para a glória do seu nome, para nosso bem, toda a Santa Igreja. Santificai, Senhor nosso Deus, os dons sobre os quais invocamos o vosso nome e por este divino sacramento fazei de nós mesmos uma oblação eterna para a vossa glória. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. Com o vosso Filho unigênito e o Espírito Santo, sois um só Deus, um só Senhor, não na singularidade de uma só pessoa, mas na trindade de uma só natureza. Tudo quanto revelaste acerca da vossa glória, nós o acreditamos também, sem diferença alguma do vosso Filho e do Espírito Santo. Professando a nossa fé na verdadeira e sempre eterna divindade, adoramos as três pessoas distintas, a sua essência única e a sua igual majestade. Por isso vos louvam os anjos e os arcanjos, os querubins e os serafins, que vos aclamam sem cessar, rezando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória, Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos.
Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da nossa fé. Proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitis à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornei-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Leão XIV, o nosso Bispo António e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, de modo muito particular, todos aqueles que em 1986 pereceram nos incêndios e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Queremos recordar também todos aqueles que, como voluntários ou profissionais, pertenceram a estas duas corporações de bombeiros e a quem o Senhor já chamou para junto de si. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Num só coração e numa só alma, rezemos com toda a confiança a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino e o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudemo-nos na paz e no amor de Cristo. A paz de Cristo.
Primeiras senhoras, a paz de Cristo. 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 Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Dou-vos o mandamento novo, dou-vos o mandamento novo, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Dou-vos o mandamento novo, por Cristo. Dou-vos o mandamento novo, que vos ameis uns aos outros, como Ele nos amou. O corpo de Cristo. Depois está aquele senhor ali sentado também cá. O corpo de Cristo. Corpo de Cristo. O 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 corpo de Cristo. Corpo de Cristo, o 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 corpo de Cristo. Cristo, o corpo de Cristo. Quando todos vos amardes como irmãos,
Será esse o testemunho do meu reino, quando todos praticardes a justiça. Será esse o mundo inteiro o Evangelho. Dou-vos um mandamento novo, dou-vos um mandamento novo, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. E antes de terminarmos esta Eucaristia, como está presente aqui o Presidente da Câmara, eu lanço-lhe sempre o convite, onde quer que me encontre, para, na verdade, também dizer algumas palavras sobre este momento que foi do passado, mas que é do presente, porque eu sei que a autarquia local muito faz para que os homens da paz tenham aquilo que é necessário. Portanto, Jorge Almeida, faço-lhe esse convite, acho que não pode recusar também. Obrigado pela presença. Eu acredito que não naturalmente também não temos um discurso, não é? Aqui uma ocasião para discurso. Mas posso partilhar convosco aquilo que penso. Afinal de contas, eu se calhar nos últimos mais de 25 anos, dá-me a ideia que muitíssimo poucas vezes não vi esta cerimónia. E esta cerimónia, a imagem que tenho dela sempre é que é uma cerimónia simples. Uma cerimónia simples. E só pode ser simples, porque afinal de contas as coisas profundas, aquelas que nos fazem para ti e pensar, acho que devem ser todas elas muito simples, como esta cerimónia. Esta cerimónia não é mais do que um reconhecimento, a memória e, sobretudo, o respeito, que se traduz num abraço que nós, se calhar, os que aqui estamos e os que precisamente aqui viemos dar uns aos outros, aos que pareceram e aos seus colegas, sobretudo, aos bombeiros, que efetivamente sentiram na carne, que foram cada um deles um dos seus, foram cada um deles, podia ser cada um de vós. E eu acho que a única coisa que nós podemos fazer nestas ocasiões é pararmos um pouco para pensar refletirmos na verdadeira dimensão da nossa humanidade. E nós, enquanto pessoas, não somos nada mesmo sozinhos. Ninguém se basta a si próprio. E, portanto, nós precisamos de viver com as mãos estendidas uns para os outros e com os braços bem abertos. E nós temos que homenagear e perceber a dimensão maior da humanidade daqueles que todos os dias se prestam a nos socorrer nas nossas horas mais críticas. E eu acho que esses merecem da nossa parte tudo. E sem regatearmos os esforços. E merecem, sobretudo, o nosso agradecimento, a nossa homenagem e o nosso respeito. Hoje aqui, naturalmente, temos um abraço enorme, que tem sempre repetimos aos familiares, aqueles que desde aquele dia, há 39 anos, todos os dias se lembram-nos que aqui fico para sempre. Mas, efetivamente, acho que nós devemos, a forma mais simples de fazermos é exatamente isso, é abrirmos as mãos uns para os outros e mantermos-nos abraçados, fazermos
lutarmos todos os dias pelo melhor para todos nós. Muito obrigado. Oremos. Concedei-nos, Senhor nosso Deus, que a participação neste divino sacramento e a profissão de fé na Santa e Eterna Trindade e a sua indivisível unidade nos alcancem a saúde do corpo e da alma, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Na certeza que Deus nos ama e que nos pede para sermos suas testemunhas da palavra do seu Filho e da força do Espírito Santo, ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Vai, amigo, vai anunciar a todos os homens alegria e paz. Vai, amigo, vai anunciar a todos os homens alegria e paz.